Depois não adianta o pessoal ficar falando que não ouviu alguma coisa. No meu caso, o que eu lembro de ter dito é o seguinte: eu lembro de ter dito assim, é bom não atacar as pessoas porque pode causar escândalo ou gerar risco. Eu lembro de ter falado isso. Eu não lembro de ter dito assim, depois de 2021, depois da questão da maternidade espiritual, eu não lembro, pode ser que eu tenha dito, eu não lembro de ter dito assim. E mesmo que não houvesse nem risco, eu não lembro de ter dito isso, mesmo que não houvesse nem risco de escândalo, ainda assim seria errado. Eu não lembro de ter dito isso. Então eu acho que para fechar, pelo menos em grande parte, a questão, não, tem que analisar o seguinte. Óbvio que a abertura e tudo que eu. Essas três porções de. Se as pessoas escandalizarem ou tiver risco de escândalo, ou houver certeza de que não haverá escândalo, mesmo que fale um monte de informação errada, nenhuma dessas três possibilidades, elas, entre aspas, ficariam. Eu não lembro de ter falado a terceira, mas nenhuma delas, entre aspas, fica de pé se Deus pensar o contrário. Mas isso é óbvio, eu não preciso falar isso. Então, por exemplo, se ele diz assim, eu não quero entrar num conflito argumentativo porque certamente vai acontecer escândalo. Que era, na comparação até era outra metáfora e tal. Então, para evitar o escândalo, saio para evitar o conflito argumentativo. Não, mas Deus quer que ocorra o conflito argumentativo? Vamos colocar aqui nas duas possibilidades. Havendo um conflito que certamente haverá escândalo ou só risco argumentativo. Ou só risco. Se, nessas duas hipóteses, e também não, se Deus quiser que as pessoas sejam colocadas em conflito, inseridas no sentido, pelo menos de escutar as informações de conflito argumentativo, eu não posso dizer que Deus está errado. Mas isso é óbvio. Se ele quiser que as pessoas lutem contra o mal, certamente havendo escândalo ou apenas havendo risco, se Deus quiser colocar as pessoas em lutar, independente da questão da proteção, se ele quiser colocar as pessoas em conflito, mesmo não havendo proteção, não, vamos dizer, não seria necessariamente errado, eventualmente é uma decisão de Deus ou de outra entidade espiritual. Outra entidade espiritual, aí poderia haver outras relativizações também, mas nessas perspectivas, se um desses decidiu que as pessoas devem ser inseridas em conflito, eu não posso fazer nada. As pessoas serão inseridas em conflito, mas apenas havendo risco de conflito. Se Deus acha que as pessoas têm que ser colocadas nesse contexto, eu não posso fazer nada. Se Deus acha que tem que colocar com certeza de escândalo ou apenas risco de escândalo, as pessoas em situações de conflito ou risco, sem proteção espiritual, eu não posso fazer nada. Ele quer que as pessoas eventualmente sofram, eventualmente acreditando em informações falsas. Eu não posso fazer nada. Se eventualmente ele acha que deve se colocar em situação de escândalo certo ou de apenas risco de escândalo, que pode até ser um risco muito alto, em termos de percentagem e tudo mais, e ele diz que quer que as pessoas sejam colocadas em risco ou em escândalo certo, que vai ocorrer, não certo em termos de informação, mas que o escândalo vai ocorrer, quer colocar as pessoas nessas duas hipóteses com proteção espiritual, eu não posso fazer nada. Mas a questão que eu estava colocando é justamente essa. Eu não estava. Porque eu falei que eventualmente Deus desejaria conceder. Acho que as pessoas estão pedindo muito detalhe de mim. Está errado isso, na minha opinião. Tudo que eu estou falando aqui já era meio óbvio, na verdade. Se não, até bastante. Ele eventualmente gostaria de colocar as pessoas em risco por conta do objetivo final na questão dos mandamentos. Eu falei isso. Se Deus quiser colocar as pessoas para passar mais dificuldade, não dando proteção espiritual para elas, nos ataques sobre trabalho secular contra a minha pessoa, é isso que ele vai. É isso que ele faria. Essa seria, vamos dizer, se assim for desejado por Deus ou outra entidade que assim, vamos dizer, domine o mundo no sentido espiritual, mas é isso que vai acontecer. Ou talvez isso não necessariamente isso ocorresse,
Mas aí a pessoa que eventualmente não permitisse isso, no meu caso, poderia de alguma forma ser punida. Então assim, ele faria isso porque eventualmente o objetivo seria para que as pessoas aprendessem os mandamentos. Mas aí eu não posso relativizar. O limite da minha opinião, mas não é questão mas veja bem, do jeito que eles falavam, isso estava errado. Porque eles falavam, não, mas tem que esperar os mandamentos. Mas tem que esperar os mandamentos por quê? Pelas pessoas ou porque Deus eventualmente deseja? O que eu estou analisando aqui, aí tá. Mesmo a questão de não haver proteção espiritual nenhuma, talvez seja desejada por Deus. Ou para teste, para luta contra o mal, para que as pessoas, ou até para o sofrimento e punição. Para as pessoas sofrerem com opinião sobre terceiros. E se escandalizarem nesse sentido, mesmo que o sofrimento não seja exatamente tão alto. Mas no sentido de eu perder credibilidade. Elas vão sofrer com isso. No sentido, poxa, eu não vou confiar nesse pregador. Se eventualmente Deus quer que isso aconteça, não só por minha causa, mas para que as pessoas tenham que pensar em alguma coisa, eu não posso fazer nada. Mas a decisão não é minha. Eu posso decidir ali naquela situação pelo ministério. E por mim, eu não posso decidir por Deus. Se eu faço isso e depois Deus diz que é errado, o que eu vou fazer, meu amigo? Eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Só que vocês não colocaram Deus na jogada, vocês colocaram apenas como ali responsabilidade de... Se bem que a maternidade espiritual fica um pouco óbvio, mas na questão de pilotagem não fica. A questão da pilotagem não é exatamente tão espiritual assim. Pode ter um pouquinho de espiritualidade, mas não é exatamente a ideia na questão da pilotagem. Na questão da pilotagem vocês estão errados. O que eu estou querendo dizer é que se ele eventualmente não der proteção espiritual, tem um motivo para isso. E eu tenho que levar isso em consideração. Existe essa possibilidade de Deus não dar proteção às pessoas, tem ali o propósito dos mandamentos, e mesmo assim o próprio caminho de sofrimento a partir da minha descredibilização ou descredibilidade seria algo a ser considerado. E há propósitos para isso. Isso, vamos dizer, não porque Deus deseja a dificuldade, mas ali, a partir da dificuldade, as pessoas, não para Deus, mas as próprias pessoas observariam quem é quem. Né? Então, ok, isso pode ter um propósito divino para que as pessoas se conheçam, ok, eu entendo que isso seja verdade. Agora, mesmo na possibilidade de proteção espiritual, é porque Deus desejaria proteger. Deus desejaria proteger a mim. Eu não posso dizer, vou proibir Deus de proteger. Não, eu posso impedir ele porque eventualmente eu sair da situação, mas ele pode proteger de outra forma. E depois não desaprovar a minha atitude. Para pelo menos tentar evitar de alguma forma o conflito. Agora, se Deus quer colocar as pessoas em risco, ou com escândalos que certamente ocorrerá, ou com um risco alto de ocorrer escândalo, e ele quer colocar, vamos dizer, as pessoas em risco, mais conferindo proteção espiritual, é ele que decide, amigo. Deus vai conferir ou dar essa proteção. Então não é porque por exemplo, se há proteção espiritual, então com certeza haverá a proteção do escândalo, então eventualmente o Alex estaria errado. Não. É porque Deus eventualmente desejaria dar. A minha posição se mantém. No sentido de que não. Então tire o risco para que possa então se falar dos mandamentos sem risco nenhum. A não ser que Deus pense que mesmo que as pessoas estejam em conflito é melhor para elas, ou sejam abaladas com conflito argumentativo é melhor para elas, ou que em meio a esse conflito as pessoas serão protegidas. Proteção no geral com pecado. As pessoas serão protegidas com pecado. Não, por meio do pecado. Não, em meio ao pecado. O pecado não protege, a princípio. Mas que em meio ao pecado as pessoas serão protegidas. Perdão, eu usei expressões erradas, gramaticalmente. Sim, tire as dificuldades para que eventualmente não haja menos risco para que seja falada a questão dos mandamentos. Ok, esse é o meu argumento. Agora, se Deus disser o seguinte, não, peraí, mas pode deixar o mal atacar que eu vou proteger. Não porque Deus deseja que o mal ataque, mas porque haverá proteção espiritual e o desejo de Deus é que haja luta contra o mal. De Deus, minha e das pessoas contra a maldade. Ou, no sentido de separar, para que as pessoas saibam quem é cada qual. E a partir se Deus disser, não, haverá proteção espiritual. Então, é preferível que eventualmente o embate ocorra para que haja a luta contra o mal. Como é que eu vou impedir?
Ah, mas assim, se eu conseguir de alguma forma impedir porque eu saio do ministério, então o Alex vai ser repreendido. Não, ok, mas eu não tenho como dizer que Deus está errado. O que eu estou, a minha crítica é uma crítica pessoal. Retire eventual, o pessoal que me atacou, retire os argumentos. Não precisa no sentido de falar, mas tipo, pare de criticar. Sim, aí a questão da fala dos mandamentos fica mais fácil. Não, mas nós não vamos parar. Aí que tá, isso que eu quero dizer. Se não pararem de me atacar, a responsabilidade é minha. A responsabilidade de colocar as pessoas para embate argumentativo é de Deus, não é minha. Porque eu não estou sugerindo, eu não estou desejando a porra do embate e a porra da competição. Ou que não seja competição, ou mesmo a luta contra o mal, porque eu acho arriscado. Agora, se Deus diz que mesmo em meio ao pecado haverá proteção, portanto me faria errado, e no sentido que ele quer proteger, que haja luta contra o mal, e seja lá mais o que for, aí vamos dizer, entre aspas, eu lavo as minhas mãos porque a responsabilidade não é minha mais. É isso que eu estou tentando dizer. Claro que pelo meu argumento pessoal eu não vou mudar de opinião porque é arriscado. Se Deus disser ao contrário, Deus tem mais razão do que eu, né? Mas aí é isso que eu estou tentando dizer. Principalmente na hipótese de proteção espiritual, é óbvio que Deus ia querer fazer, já que ele estaria dizendo isso. Ou na situação de não haver proteção espiritual tão caracterizada, também seria, porque seria em relação à questão do objetivo dos mandamentos, embora isso não ficasse tão claro nessa outra hipótese, de Deus querer colocar as pessoas em risco sem proteção. Porque a única coisa que ficaria clara aqui seria o objetivo. Não haveria proteção, as pessoas não iam observar Deus. Entendeu? Essa é a questão. Mas isso é possível também. Nem sempre a proteção de Deus vai ficar clara. Por que será? Por causa do pecado. Mas pode ser um desejo, uma opção de Deus deixar as pessoas. Seria, digo, sugestão. Ordem de Deus, ele estaria certo se ele desejasse colocar as pessoas, por algum motivo que eu não sei, não domino todos, de colocar as pessoas em risco argumentativo sem proteção. Da mesma forma que ele teria um propósito para colocar as pessoas em risco com proteção. Nas duas hipóteses haveria um propósito. Eu não posso controlar isso. Não tem como dizer que eu poderia ser repreensível nesse caso, claro, porque Deus teria uma posição de colocar as pessoas em risco. Aí eu não posso falar nada. Então não é questão de eu estar errado. Quando você coloca Deus como elemento nessa jogada, muda tudo, porque se houver proteção é porque é da vontade de Deus proteger. Então não é essa a questão, não é a questão da posição. Eu não mudei de opinião em relação à questão do risco. Pessoalmente, eu não mudei. Agora, se tiver que obedecer a Deus de uma maneira diferente, nós podemos tentar. Não acho exatamente a melhor ideia, mas é uma plausibilidade. A minha cobrança é justamente a minha cobrança sobre mim mesmo é exatamente nesse sentido. Peraí, talvez eu devesse eventualmente. Não. Ou eu penso, ou eu acho por vezes que eu deveria ter mais fé para poder obedecer a Deus em momentos de conflituosidade. Mas essa é a questão. De aceitar que haverá proteção, porque a princípio se desejaria fazer isso. Se entender que a proteção em meio ao pecado vai ocorrer. Se entender, se for entendido, se for crido, principalmente, se isso for crido, de que realmente os resultados serão esses, não, os resultados a serem concebidos serão de proteção espiritual. Então essa é a questão. Lembrando que a terceira hipótese sobre a questão de não haver risco argumentativo, mesmo que os argumentos fossem ditos, né, e aí Deus, vamos dizer, nessa hipótese nem precisaria proteger, eu não lembro de ter me manifestado dessa forma. Então eu não lembro dessa hipótese. Eu não lembro o que eu falei em relação a isso. Pelo que eu lembro, eu não falei isso, mas eu posso estar errado. Porque aí mesmo que, vamos dizer, fosse certo que não houvesse escândalo, seria errado pela má intencionalidade das pessoas. Seria errado. Mas, vamos dizer, seria errado pela má intencionalidade das pessoas, mas aí que tá. Só que como eu teria ainda o dever de aguardar pelos mandamentos só por maternidade espiritual, não por contrato, importante lembrar que senão o contrato foi anulado, o argumento do contrato não leva às conclusões que eventualmente eles poderiam estar sugerindo ou sugestionando que levassem, não são aquelas conclusões, no primeiro ponto. Mas independente da questão do contrato, apenas pela questão da maternidade espiritual, de repente se poderia
cobrar responsabilidade da minha parte. Então sim, aí que tá. Eu não lembro o que eu disse, mas pode ser que eu, nesse caso, seria responsável, já que não há escândalo nenhum, mesmo que as pessoas falassem mal de mim. Pode ser que eu tivesse o dever de aguardar qualquer nova informação que eventualmente surgisse. É possível, é possível. Então, realmente, talvez essa hipótese fosse tão improvável que eu não trabalhei com ela adequadamente, ou não pensava nela tanto, ou exagerei no meu comentário, ou não fiz o comentário, e de repente eu não trabalhei com ela adequadamente, de repente eu estava errado no momento que falei. Essa porção. Agora, eu não vou concordar com o pessoal, especificamente em relação à hipótese de proteção em meio ao pecado, porque isso depende da exclusiva, vamos dizer assim, opinião de Deus ou de outras, vamos dizer assim, entidades espirituais que poderiam incidir nessa situação. E se elas protegerem em meio ao pecado, vamos dizer, a vontade é delas, e como elas teriam mais autoridade espiritual, é óbvio que eu poderia estar errado. Então não é questão que eu mude de opinião, é que talvez eu esteja errado por autoridade superior que tenha mais sabedoria e mais capacidade de fazer ali o serviço do que eu, entendeu? Então a questão é essa. Quando se coloca, vamos dizer, Deus ou outras entidades espirituais na jogada, não a tendência, a dinâmica mesmo, o processo de análise dos fatos vai ser alterado necessariamente. Né? Então é isso. E quando eu coloco Deus na jogada, é óbvio que eu estou falando isso, porque a princípio Deus desejaria fazer a proteção, ali, independentemente de quaisquer pecados das pessoas. Há argumentos em contrário. Há argumentos em contrário. Então, mas inserindo Deus na jogada, em havendo desejo de se fazer a proteção espiritual das pessoas com certeza de escândalo ou com risco de escândalo, é óbvio que daí a minha opinião ficaria prejudicada. Ela teria que ser menos levada em consideração. No sentido que talvez ela estaria errada e espiritualmente ela faria menos sentido. Então, se você olhar para mim, em relação a Deus, você tem que escutar menos a minha opinião. Talvez aí poderia fazer um sentido. Não agora porque eu estou falando isso, mas digo, faria sentido talvez não me escutar. A partir do momento que se coloca Deus. No momento que se retira Deus da jogada, eu nem fiz o cálculo, na verdade. Ou o cálculo mesmo seria aquele que eu já manifestei naquela circunstância. Eu relativizei a partir da colocação ou da inserção do elemento Deus nessa jogada, nessa dinâmica, nesse processo. Então, fica esse vídeo. E Deus.